Olá, boa tarde, bem-vindas, bem-vindos. Mais uma live. Hoje é dia 10 de abril, sexta-feira santa. Já estamos aí na nossa 23ª live, se não me engano. E o pessoal está entrando, Adriana, Jô. Hoje vai ser uma live, o Ari entrou, vamos fazer uma live com o nosso querido amigo Ari Brito, professor neurocientista, e vamos falar sobre o Projeto Calma. A Fátima entrou lá, a Caborges, a Adriana, a psicóloga Nízia, a Lídia. Boa tarde a todas. Vamos falar sobre como gerenciar a nossa ansiedade, o nosso estresse nesses tempos aí de crise. Né? A Gisela entrou, a Lídia. Boa tarde a todos. Deixa eu chamar o Ari aqui. Deixa eu ver onde que está o Ari, já está aguardando. Ari está entrando. Pessoal, compartilhem o link. Cliquem no aviãozinho que está aí. Ô, Ari entrou aí. Olá, tudo bem? Tudo bom? Como é que você está, meu querido? Tudo bem? Bem, graças a Deus. E aí, a família? Tranquila, de quarentena? Tranquila, todo mundo de quarentena, né? Tá todo mundo aqui na expectativa. Estamos, né? Esperando aí dias melhores, mas tudo vai acontecer. Tudo tem o seu tempo, né? E você trabalhando bastante, hein? Estamos aí bastante, né? Quem está na linha de frente tem que continuar, não tem como nesse momento aqui. Com certeza. A gente precisa estar aí mesmo, né? Com Mas certeza, é bom também parabéns. estar podendo, podendo fazer esses momentos diários aí. Hoje é a 23ª live, se não perdi as contas já, 23º dia, diariamente aí junto com um pessoal que precisa estar junto e tá uns estamos ajudando os outros, né? A Perfeito. compartilhar dúvidas, dicas e principalmente a união desse momento. Por isso que eu falo, vamos passar por isso juntos, né? Exato. E nesse momento as pessoas estão precisando muito de calma. E a gente está com esse projeto aí há quantos anos, Ari? Já perdi as contas, uns 12 anos ou mais? Bastante tempo. Eu estou vendo aí bastante gente conhecer a Valéria Teixeira, um abraço, né? A Valéria, esposa do nosso presidente, eterno presidente Santos e presidente do Sistema de Comunicação também, Marcelo Teixeira. Valéria é uma maravilhosa, sempre uma grande mulher atrás, né? Atrás não, desculpe, ao lado de um grande homem, né? Daí o casal maravilhoso. Rosilene, tem um pessoal. Eu acho que a gente acaba, de certa forma, Roberto, atendendo um pouquinho num horário alternativo, né? Esse horário é bem legal, tua iniciativa, porque atende um pessoal aí que está, de certa forma, na quarentena e confinado, e hoje é um dia bastante especial, que é Sexta-feira da Paixão. Aí é bem legal a gente poder estar compartilhando um pouquinho de informação com esse povo, né? Com certeza, com certeza. Eu decidi fazer isso esse horário, até porque era um horário que eu tinha que fazer e ter aí no máximo uma hora de live, né? Que o Instagram dá esse tempo também, porque depois é o horário que eu tô lá na clínica, tô atendendo, então eu falei, vou adiar um pouquinho o começo, mas pegar aqui no meio da tarde, que é um horário que às vezes não tem muita coisa. A maioria das pessoas prefere fazer lives à noite, né? E aí à noite tem bastante live e à tarde tinha poucas. Então, mas agora está tendo muito, todo mundo está fazendo, né? Agora sim. Essa iniciativa pegou e muita gente aí trabalha. É uma das coisas que vai mudar bastante, né, a partir de agora, o comportamento das pessoas, porque a gente antigamente ficava, né, pensando, onde a gente vai se manter informado, né? E hoje tem bastante profissionais, bastante pessoas produzindo conteúdo e conteúdo de qualidade e de certa forma mantendo o pessoal informado. No teu caso que você, como médico e psicólogo, né, eu sempre falo, né, por que ser fã do Roberto, né? Porque o Roberto é aquele cara que já estudou medicina, podia estabilizar, só ir se especializando, e você foi lá e também foi entender um pouquinho de comportamento, e depois com todas as suas especializações, e aí é um enorme prazer, é uma honra, né, fazer essa dobrada contigo, não só nas palestras que a gente faz junto, mas todos os projetos, de certa forma, contribuindo para a transformação da vida das pessoas, né? Eu que digo que é honra minha, né? Trabalhar junto com o Ari, que é um amigo aí de tanto tempo, já conhecemos há muitos anos, né? Até a gente começar a fazer os projetos juntos. O Ari também é um jornalista, neurocientista, professor, tem aí muitas formações também. Então é muito bom estar com pessoas que têm essa busca por aprender, porque é uma busca minha também. Eu sempre estou procurando aprender mais, fazer cursos, estudar. Isso aí é algo que
assim, até quando eu puder, estarei fazendo. Eu sei que você também tem Também, essa mesma pegada, né? também. Acho que quanto mais a gente vai conhecendo, vai se especializando, a gente também tem mais ferramentas para ajudar os outros. E ó, eu falei da Valéria, deu um cumprimento para a Valéria, agora o presidente também está prestigiando aí. Um abraço para o Dr. Marcelo Teixeira, que é o presidente do Sistema Santa Cecília de Comunicação, e aí fazer aqui uma referência, né, para toda a equipe lá de jornalismo do Santa Portal, da Santa Cecília TV, Santa Cecília FM, né, da qual eu também faço parte, né, eu e você, né, a gente tem o Pessoas de Valor, que é um programa muito diferenciado na televisão brasileira e que o Marcelo abriu essa oportunidade para a gente poder fazer esse programa que fala lá de comportamento, fala de desenvolvimento humano, que é um programa que é maravilhoso, né? A gente já teve a oportunidade de entrevistar grandes nomes, né, da psicologia no mundo, né, na audiência da televisão, e o Marcelo que abriu essa oportunidade para a gente, isso aí é imensurável, né? Muito bom tê-lo, bem-vindo, Marcelo, Valéria e todos os nossos amigos que estão aqui. Gratidão, já que eu posso falar pela primeira vez, gratidão pela abertura, que o Pessoas de Valor é um projeto mesmo muito bacana, né, que você, né, Eri, me convidou, e aí é muito feliz em ser um parceiro desse projeto já há quase 2 anos, né? Mais de ano que a gente estamos aí, bastante gente aí amigos, o pessoal do Marca, né, o pessoal aí da Ser Integral participando. E vamos lá, vamos começar a falar sobre esse assunto, né? Sobre a calma, né? Tão necessária a calma, né? As pessoas estão... Eu via desde o começo, eu já senti essa necessidade. Por isso que comecei lá atrás, né, 23 dias atrás, com essa iniciativa das lives, porque eu previa que além da questão da doença, da gripe, né, da questão médica, a parte psicológica ia começar a pesar. As pessoas iam começar a ter dificuldades, né, com esse isolamento, a ansiedade ia crescer muito, a incerteza, a insegurança, e é o que eu tenho constatado, né, que as pessoas estão buscando informações, estão muito inseguras, com medo, né, até mesmo no plantão, que a gente vai para atender pessoas que estão doentes, vem gente de todos os horários, até de madrugada com crise de ansiedade, enfim, e a gente pode passar alguma informação importante para as pessoas poderem prevenir esse aspecto, porque a gente sabe que o corpo e mente estão ligados, e se a gente estiver com o nosso emocional prejudicado, doente, o nosso físico vai adoecer, nossa imunidade também vai baixar, né? Então, sim, é muito legal poder trabalhar com isso, a gente já vem trabalhando com isso, né? Com a meditação, com biofeedback, com esses projetos bacanas, projeto Calma para ansiedade, para o estresse, né? E o pessoal colocando que, ó, o programa Pessoas de Valor é maravilhoso, a Lídia está falando, agradeço, né? Nós agradecemos, estamos aí a serviço aí, né? Que a gente fala serviço da vida sempre, né? Como é que você, Ari, tem acompanhado as pessoas? Quais são os comentários que você tem tido? O que as pessoas estão passando aí para você? Até na rede, né? Lá no Santa Cecília, que é uma rede mista, que tem rádio, TV e tudo mais. O que você acompanha? O que a gente percebe, Roberto, primeiro agradecer, então, né, a gente já falou tanto, elogiou um ao outro, né, mas agradecer você pelo convite de participar aqui da tua live. Eu acho que essa oportunidade que você está fazendo, abrindo para as pessoas um monte de informação com vários nomes, né, que já passaram por aqui, me sinto honrado, né, de participar aqui contigo. E assim, eu sinto que nos primeiros dias as pessoas estavam ainda em clima de férias, né? Então ir para casa, aí era aquela coisa de arrumar um armário, dar um trato na casa, mudar um pouco o comportamento, porque muitas pessoas tinham de repente funcionários em casa que faziam atividades do dia a dia e que de repente essas pessoas, muitas foram dispensadas por uma questão de prevenção, e aí então no primeiro momento se ocupou com atividades externas. Só que passado esse primeiro momento, chegou uma hora que as pessoas começam a falar, peraí, mas agora continua, né? Não foi uma coisa de poucos dias, né? E aí então começou a gerar alguns conflitos, porque, como eu falo, o primeiro momento você olha para fora, então você está olhando para casa. Só que num segundo momento as pessoas começam a olhar para dentro também. E aí eu acho que nesse momento, eu penso que aí é o grande X da questão, porque muitas pessoas começaram a fazer um trabalho de autoanálise no confinamento. Isso eu sempre digo que é bastante perigoso, né, delicado, porque primeiro que não é todo mundo que está preparado para fazer esse exercício. E aí as pessoas começam a se analisar e começam a perceber as suas falhas, né, os seus defeitos, né, e não só pensar para o lado positivo. E nesse momento então começa a gerar uma série de problemas, inclusive
algumas pessoas, eu já me coloquei à disposição, como você também, a gente voluntariamente está atendendo pessoas via live mesmo, via Zoom, até Skype, para atender algumas pessoas que eventualmente estejam passando por dificuldade, queiram conversar com alguém, principalmente o pessoal com a idade mais avançada, tem me procurado. Mas a grande questão, eu sempre falo, né? Primeiro, se eu fosse dar uma dica dessa live aqui, seria assim, né? Não é o momento de fazer autoanálise, né? O momento de confinamento não é o momento de você colocar em questão as suas questões interiores, né? Porque, e nem os seus relacionamentos interpessoais dentro das pessoas de casa. Não é momento de DR, né? Por quê? Porque a gente está vivendo um momento que existe um inimigo externo muito maior, e esse inimigo, ele de certa forma inibe você sair de casa. E aí, qualquer discussão que você tenha, que de repente essa discussão não vá para um bom caminho, não existe aquela possibilidade de falar assim, ó, eu vou para minha casa, você vai para a sua, amanhã a gente continua conversando. Não, as pessoas estão no mesmo espaço. Esse é um ponto importante que eu acho que é legal de ressaltar, né, para quem está nos assistindo, de tentar, né, eu sei que talvez agora a gente já está aí há alguns dias, talvez já para alguns seja até tarde, fala, pô, eu gostaria de estar ouvindo isso mais lá no começo. Mas assim, para de ficar olhando para dentro, para de querer fazer terapia, né, autoterapia nesse momento, que não é o momento mais adequado para fazer isso, principalmente sem a ajuda de um profissional. Exatamente, né? Eu tenho até escrito muitos veículos, né? Como você também pedindo aí orientação e dicas nesse período, e a gente sabe assim, escrevi até um sobre relacionamento ontem, né? Que vai lá para a Tribuna de Vitória, que vai ser publicado esse fim de semana, colocando o que vai acontecer com os casais, né? Nesse período que as pessoas estão juntas em casa. Eu coloquei assim, se o casal tiver um relacionamento bom, tiver uma sintonia, eles vão ficar mais juntos, eles vão conversar mais, eles vão namorar mais, então vai potencializar aquela relação que está boa. Se a relação não estava boa, e muitas vezes quando a relação não está boa, as pessoas em vez de encarar aquilo e procurar uma ajuda, elas vão um para um lado, outro para o outro, não conversa, não discute, mas nesse momento que está fechado em casa, não tem nem como eu sair, só vou para o quarto e o outro vai para a sala. E fica muito difícil, porque a convivência está próxima, e aí, nesse momento, o que vai acontecer? O que vai potencializar? Vai potencializar a falta de entendimento, o relacionamento que não está bom. Então, nesse momento, vamos dar realmente um tempo, vamos procurar fazer aquilo que as autoridades médicas estão recomendando, vamos cuidar da saúde e procurar ficar o mais tranquilo possível, né? Por isso que as ferramentas, né, de ajuda, a meditação e tudo mais, nesse momento que a gente está precisando, vão ser muito importantes, né? Aqui, Daniela está falando, eu tive um ataque de ansiedade essa noite, taquicardia, tontura, tremedeira, garganta seca, meia hora passando mal. Isso aí tem acontecido muito, e mais agora. Eu sempre atendi na clínica, no pronto-socorro, pessoas com esse quadro, muitas vezes com a percepção que estão passando mal, que estão infartando, ou estão com algum problema mais grave, né? E a gente procura, claro, faz um exame e verifica que isso não está acontecendo nenhum problema físico severo e orienta a pessoa para buscar um auxílio profissional, uma psicoterapia, né? Então, nesse momento, é muito importante as pessoas terem essa posição, vamos dizer assim, né? De procurar manter a calma, porque, infelizmente, assim, sendo realista, agora é que vai começar a piorar tudo, né? Em termos de número de casos e tudo mais. Exato. Eu gosto também de falar um outro aspecto, Roberto, aí entrando um pouco na neurofisiologia, que a gente não pode esquecer, e aí você, principalmente por atender muitas pessoas com quadro aí às vezes agressivo, né, de ansiedade e tal, ou mesmo da própria depressão, mas as pessoas que de repente nesse momento estão com as reações emocionais um pouquinho mais aceleradas, por exemplo, a pessoa que está com muito medo nesse momento, tanto medo como a raiva, né? Então, de repente, eu fiquei com raiva de uma pessoa que está convivendo comigo aqui e eu não posso sair para dar uma espairecida e tal. E aí, nesse momento, a gente tem que lembrar um pouquinho do cérebro, da fisiologia do cérebro, que assim, a imunidade, quando a gente está com as nossas emoções desequilibradas, a imunidade cai. Né, a gente tem que lembrar lá do sistema límbico, né, da amígdala, tal, de áreas importantes relacionadas à imunidade. Então, quando a gente fala assim, você está emocionalmente desequilibrado, você está muito nervoso, ou você está com excesso de medo, o
que acaba acontecendo? O corpo começa a produzir cortisol, né? Então já está com uma produção de alguns venenos, né, entre aspas, que estão sendo produzidos. E aí o que acaba acontecendo? Na prática, a gente vai ter um problema que essa pessoa vai estar com a imunidade menor. Então a pessoa com medo, já com medo um pouco mais agressivo, essa pessoa de repente vai ter contato com uma pessoa que está infectada, e essa pessoa, por exemplo, às vezes não está nem aparecendo com nenhum quadro que caracterize que ela está com Covid-19, só que você, por estar com muito medo e a tua imunidade está mais reduzida, você acaba contraindo a infecção. Né? Então é importante ressaltar, tem gente que deve falar assim, poxa, então significa que uma pessoa medrosa, uma pessoa com muito medo, ela tem mais chance de ficar doente. Exatamente isso que eu estou falando. Eu prefiro ser pragmático, embora seja um pouco mais complexo essa fisiologia do cérebro, mas é importante, de repente, a gente ser pragmático, porque o medo, a raiva, essas emoções que de certa forma, mudam um pouquinho a produção, né, de alguns neurotransmissores, de alguns hormônios do cérebro, fazem com que a pessoa fique com a imunidade um pouco reduzida. Exato. A gente acompanha, né, olhando para a fisiopatologia dessa doença, ela é totalmente atípica. Né? Então, muitas pessoas, a maioria das pessoas, felizmente, vão ser assintomáticas. Então, elas vão ser portadoras do vírus. Em algum momento, todos nós seremos, porque ele está se espalhando pela comunidade, até que a imunidade natural se faça. Muitas pessoas assintomáticas vão encontrar com outras pessoas que são aquelas do grupo de risco, os idosos, as pessoas com comorbidades, com imunodeficiência, né? Então, nesse momento, nós precisamos ter todos os recursos disponíveis para que nós possamos estar bem. Então, cuidar da saúde física e da saúde mental. Então, a alimentação tem que ser o mais saudável possível, o sono tem que ser um sono reparador, a hidratação, o descanso, né? E as emoções que tem que acompanhar. A gente, nesse momento, precisa procurar aprender técnicas, estratégias, maneiras de harmonizar o nosso emocional na medida do possível. Então, eu digo sim, sempre para as pessoas, o que eu faço? Durante o dia eu fico em casa, eu falo, faço uma rotina. Eu tenho orientado muitas pessoas a terem uma certa rotina, mesmo em casa. Então, tem horário, olha, eu vou estar horário, eu vou, se planeje de antemão, não de uma maneira rígida, claro que você pode mudar isso, mas assim, tal, de manhã eu vou, sei lá, vou arrumar a casa, depois eu vou estudar algum artigo, depois eu vou ver um filme, depois... Então faça um planejamento diário para que o dia tenha um certo formato, né? O próprio home office, que muita gente está trabalhando em casa, aí está com a família, conversar, jogar algum jogo, enfim, dá para se ocupar o dia inteiro fazendo coisas produtivas e úteis e deixar de ficar assistindo somente notícias negativas, que as pessoas têm feito isso. Deixa eu ver se... Agora eu vou mudar de canal para ver nesse outro canal se diz que mais alguém morreu, já morreu gente aqui. Então isso não é produtivo, isso é algo que abala o emocional, né? Aumenta o medo, a incerteza, e aí entra nesse mecanismo que você falou, que baixa a nossa imunidade, e a gente precisa da nossa imunidade assim, funcionando da melhor maneira possível nesse momento, porque a gente não sabe o que vai acontecer, né? O engraçado é que uma coisa atrai outra, né, Roberto? Porque, de certa forma, a pessoa que ela já está com medo, ela acaba buscando mecanismos para reforçar esse medo, para buscar esse sentimento. Então, se ela está com a autoestima um pouco baixa e aí ela já está em casa, então vamos supor que ela seja uma pessoa que está no grupo de risco e aí ela está confinada, uma pessoa mais madura, uma pessoa de uma idade mais avançada. Essa pessoa começa, e eu já ouvi isso essa semana, a pessoa falou assim para mim, não, porque a minha família me abandonou, porque agora ninguém mais fala comigo, e aí liga na televisão, não, porque está todo mundo morrendo, porque agora está perto, porque eu vou morrer. Ou seja, a pessoa começa a ficar num estado de pânico, né? Isso é muito ruim, né? A pessoa não deve fazer isso e hoje em dia tem os mecanismos, né? Nós estamos aqui falando e um monte de gente assistindo, então a gente pode se comunicar, liga para as pessoas, faz uma videochamada, né? Não se isole das pessoas, não se exclua dos relacionamentos, né? Acho que aqui deu uma pausa, voltou ali agora. O pessoal fazendo alguns comentários aqui, deixa eu ver aqui. Por sinal, bastante gente participando, hein? Bastante gente. A Sandra está dizendo que está ouvindo Enya como música de fundo. Então, música é imunoestimulante, uma ótima música. A Gi está dizendo que a Maria Clara está causando. Estou escutando aqui a Maria Clara de fundo aí, né? Que a criançada em casa não está fácil, né? A Fátima está dizendo que as pessoas muito preocupadas com a imunidade física e a imunidade emocional é responsável por tudo.
nossa mente comanda tudo em nós, exato. E a Fátima, que é uma amiga psicóloga também, está dizendo que está atendendo online. Olha o Geraldo Martelli aí, boa tarde. Dando boa tarde por ali também, o pessoal entrando. O Geraldo está perguntando, fazer meditação colabora? E muito, né, Ari? Meditação é uma técnica fantástica. Eu oriento o grupo de meditação já desde 2008. É bom para a saúde como um todo. Eu costumo dizer assim, se o efeito da meditação tivesse um comprimido, um remédio que fizesse todos os efeitos que a meditação faz, ela custaria muito caro. Seria um daqueles remédios de altíssimo custo que nem todo mundo poderia utilizar, porque ela atua em várias pontas, né? Ela atua no metabolismo, na resistência à insulina, ela atua no cérebro emocional, no sistema límbico, ela atua no parâmetro de inflamação crônica. Então, a meditação é quase que um medicamento completo, né? Muito bom. Eu gosto também de pensar na meditação e outras técnicas que estão próximas ali, né? Porque quando você fala em atividade física, até você comentou da Giza, né? Então, hoje, por exemplo, manter uma atividade física, mesmo confinado, é importante. E também essas atividades que estão relacionadas ao mental, mas principalmente, tanto uma como outra, estão relacionadas à questão da oxigenação. Eu gosto muito no Calma, quando a gente está dando, né, o treinamento, quando está em palestras, a gente costuma dizer isso. Os processos que o cérebro consegue realizar quando a oxigenação do cérebro está em perfeitas condições é incrível. E quando, ao contrário, a gente está sedentário, a gente está respirando menos, aí já começa a diminuir a oxigenação, o que vai acontecer? A ansiedade vai crescer, o medo vai crescer. Então, assim, já tem vários estudos, inclusive doutorados, pesquisas científicas já publicadas, que demonstram que a qualidade da oxigenação, ou seja, da respiração que a gente realiza, está diretamente ligado à melhora dos estados emocionais. Né? Você tem lá na psicologia positiva, Seligman, né? Comenta o estado de flow. Né? Quando a gente chega num estado de fluidez, que a gente está, de certa forma, com bem-estar, ele está diretamente relacionado a uma qualidade de respiração perfeita. Ou seja, quando a gente está levando oxigênio para o nosso cérebro e ele está equilibrado como um todo. Então, manter uma atividade física que, de certa forma, melhore a respiração é fundamental nos dias de hoje. Porque conforme as pessoas vão ficando confinadas e elas começam a não ter mais armário para arrumar, nem atividade física para fazer dentro de casa, o que vai acontecer? A gente vai cada vez consumindo menos oxigênio, vai diminuindo a oxigenação do cérebro, e aí é porta de entrada para uma depressão e para coisas mais perigosas ainda. Quando houver a predisposição, e aquela respiração curta da ansiedade, né, que a pessoa respira mais rápido e mais curta, não permite que haja plena oxigenação do corpo e do cérebro, levando esses efeitos que você falou, né? E aí, outros comentários aqui. Rita de Cássia Barros. Estou muito sensibilizada por conta dos trabalhadores autônomos. Eles não podem trabalhar, não tem como prover as famílias. Minha conhecida vendedora ambulante na praia me falou que se não morrer, aqui complementa aqui embaixo, se ela não morrer da gripe, ela vai morrer de fome. É uma situação muito difícil, que leva também a muita ansiedade às pessoas, porque muitas empresas estão paradas, as pessoas não conseguem trabalhar, as pessoas não têm como honrar suas contas, e essa situação ela vai se tornando uma avalanche, que leva muito mais ansiedade, muito mais estresse, né? E aí isso vai potencializando. Depois da crise da doença, vai vir essa crise emocional e a crise financeira, econômica e social junto, né? Nunca passamos por isso antes. A gente tem que ter, nesse momento, usar de todos os recursos possíveis, porque é uma situação inusitada. Eu penso que isso aqui não vai se resolver, todas as consequências disso, num período muito longo, né? Porque a doença vai passar daqui a alguns meses, mas e as consequências de tudo o que a gente vem enfrentando aí em termos de sociedade, de economia, né? Mas, por outro lado, o aprendizado que a gente vai ter também. Eu acredito muito que a palavra desse momento seja de calma mesmo, né, de tranquilidade, mas a palavra da sequência, né, porque muitas pessoas falam, mas quando tudo isso acabar, a gente vai estar vivendo uma outra pandemia, que é uma pandemia econômica, do desemprego, da crise, da falta de dinheiro. Mas nesse momento, se a gente for pensar aqui na quantidade, nas milhares de pessoas que nos assistem através de internet aqui nesse momento, né?
E essas pessoas, se a gente for pensar, elas têm acesso à internet, têm de repente um computador ou um celular para estar nos assistindo. Mas várias pessoas não têm condição econômica nem para poder estar assistindo nesse momento essa live ou tendo acesso a outros tipos de informação. E aí é importante, porque a palavra para mim, que vai vigorar a partir da pandemia, ou seja, quando a gente estiver retornando ao nosso normal, né, que todo mundo fala, a gente não vai mais voltar como era antes, a palavra vai ser solidariedade. Porque a gente vai ter uma responsabilidade, principalmente quem está aqui nessa sala, nesse momento, nessa live, nos assistindo. São poucas pessoas proporcionalmente à população como um todo, né, principalmente a população mundial, mas não vai mais dar para a gente simplesmente ignorar. A gente vai ter que realizar muitas ações e pensar no próximo mais do que qualquer momento, porque a gente corre um sério risco na sequência dessa pandemia de a gente viver um mundo surreal, né? Onde as pessoas, por causa do desespero, vão começar a realizar coisas que elas nunca fariam, porque aí é o que eu falo, eu gosto muito de falar do cérebro trino, né? Do cérebro reptiliano, o sistema límbico e o córtex. Na hora que a pessoa está passando fome, ou a sua família está passando fome ou necessidades mais acirradas, nesse momento entra o cérebro reptiliano, que é o cérebro reativo, que é aquele cérebro assim, o que eu vou fazer para poder alimentar minha família ou para poder matar minha fome? E nesse momento, as pessoas que vão estar um pouquinho mais em condição vão precisar ter muita compaixão. Né? Eu sei que pode parecer um pouco poliana nesse momento, que romântico falar isso e tal. Não, é muito sério. Nesse momento a gente já tem que começar a pensar, e desde já, que não é o que vai faltar no seu armário da sua casa, mas é pensar que vão ter pessoas que não vão ter nada para comer e elas vão depender sim da gente, da nossa solidariedade, da nossa compaixão. E de certa forma já está começando a acontecer isso. E eu acho que nesse momento se inicia esse novo mundo, que é um mundo onde a gente vai ter uma responsabilidade sobre os outros. E aí essa responsabilidade que falam sobre essa questão da responsabilidade social, nunca se foi tão importante a gente pensar nessa tal da responsabilidade social, porque a gente vai ter responsabilidade pelas próximas gerações de a sociedade se manter organizada como ela está hoje. Exato. Eu vejo que um dos aprendizados que nós vamos precisar interiorizar dessa crise toda, né, porque eu sempre digo, quem estuda comigo sabe que a sistêmica fala da função das doenças. Toda doença tem uma função. Nós não adoecemos à toa. Então, assim, para pessoas que nunca ouviram isso, tem muita gente entrando que nunca participou e não participa desses estudos, né, da sistêmica que a gente faz ou não teve junto com a gente, doença, ela tem uma finalidade, ela não é simplesmente para fazer mal para nós, né? Então, se eu adoeço, de repente, sei lá, eu tenho um problema qualquer, uma doença infecciosa, um problema cardiovascular, eu preciso reavaliar na minha vida o que me levou a adoecer também, qual foi a minha responsabilidade, porque as doenças não caem de paraquedas. A gente adoece como consequência de uma série de coisas, né? O estilo de vida, talvez a alimentação, talvez os pensamentos, as nossas atitudes, e aí vem uma doença e fala, dá uma paradinha, você vai ter que reavaliar, você vai ter que ressignificar uma série de fatores. E aí, com essa doença, se eu aprender, além do tratamento médico, psicológico, o que tiver que ser, qual é o aprendizado que ela trouxe para mim? Aí eu ajusto o meu rumo e eu consigo voltar para a saúde, né? Para um caminho mais saudável. E quando é uma doença em termos mundiais, como essa epidemia, é uma pandemia, ou seja, está afetando todos os países e todas as nações, e ela tem que trazer para nós, ela está trazendo algumas lições e nós vamos ou não ter um aprendizado com isso. Um deles é esse que você falou, é a questão que nós precisaremos olhar em termos de globalidade, de humanidade, de coletividade. Agora não podemos mais ficar olhando só para o nosso umbigo, né? Como a gente vê ainda coisas acontecendo. Olha, tal remédio, parece que cura, que pode ter feito... Aí sai todo mundo correndo comprar cloroquina na farmácia, não sabe nem se funciona, como é que funciona, que dose que toma. E aí falta para quem precisa, né? Exato, desabastecer o mercado, e as pessoas não sabem se vão precisar tomar, né? No começo, supermercados, as pessoas comprando carrinhos e carrinhos de coisas. Então, assim, isso ainda é o velho jeito de trabalhar, olhando somente para si. E nesse momento a gente vai precisar mudar e aprender a trabalhar mais no coletivo, que eu acho que é essa mensagem
que essa doença, dentre outras várias, está mostrando para nós, né? Sim, sim. Eu queria até resgatar um pouquinho o que a gente estava falando antes do aspecto fisiológico, né? Que você comentou essa coisa de ter uma agenda, né? De ter atividades. Eu também incluiria, assim, de ter regularidade, né? Essa questão da disciplina da organização. Porque no momento que você está também em confinamento, que você fica mais tempo em casa, há uma natural escolha de a gente não colocar horários nas nossas atividades, ou seja, a gente começa a fazer tudo de qualquer jeito. Ontem mesmo de uma pessoa falando assim, eu começo a arrumar um armário, mas se eu não terminar, não tem problema, porque aí eu termino de arrumar no dia seguinte, porque eu sei que eu vou estar aqui no dia seguinte mesmo, tal. Então aí acaba, de certa forma, que a gente chamaria no dia a dia de procrastinação, ou seja, você deixar para o dia seguinte de fazer as coisas. Eu acredito que esse é um bom momento, e aí, como eu falei, não é para a gente ficar fazendo autoanálise, mas é um bom momento para a gente poder mudar alguns hábitos. Então, assim, como que está a limpeza do seu espaço? Como que está a organização do seu espaço? E principalmente como está a tua disciplina? Porque em alguns momentos, a gente aí fora, a gente não foi disciplinado, a gente não foi organizado, a gente não se preocupou com a nossa saúde física, então a nossa imunidade de repente estava baixa e a gente não estava nem aí. Então tem muitas doenças crônicas que estão relacionadas a isso. Né? Então, assim, às vezes a gente pensa, poxa, essa doença, né? Você fala muito isso das doenças que curam, né? Às vezes a pessoa tem uma doença e tem uma doença para falar para essa pessoa mudar o seu hábito, para mudar a sua forma de comportamento. E aí, de repente, nesse momento de confinamento, é o momento de colocar isso em prática também. Começar de dentro de casa para depois poder jogar fora essa procrastinação, esses mau hábitos, e aí talvez ter uma qualidade de vida melhor a partir desse momento. Com certeza. É isso que eu estava falando. A função da doença nos mostra, né, essa doença coletiva e a possibilidade de doença nossa e das pessoas que a gente ama mais próximas, vai mostrar que a gente precisa mudar alguns hábitos, né? E essa questão da rotina foi o que eu falei, de ter um horário para fazer as coisas, vai ajudar a gente a passar o dia de uma maneira, vamos dizer assim, mais focada, mais tranquila, né? Eu tenho que fazer isso, depois eu vou fazer aquilo. Quer dizer, a pessoa ela se mantém no seu dia com algumas coisas a serem feitas, coisas positivas, né? Coisas focadas na arrumação, nos bons relacionamentos, na conversa, na leitura, no aprendizado, né? Não tem cabimento agora, que todo mundo reclamava de falta de tempo, não tem tempo para isso, não tem tempo para aquilo. Agora, as pessoas estão tendo mais tempo do que tinham antes. Então, se a gente não conseguir arrumar a vida agora, não é por causa da falta de tempo, é por causa da falta de organização, de métodos, de foco. Então, aí a gente precisa treinar isso, né? Treinar o foco, treinar o que a gente vai fazer, aprender a fazer as coisas de uma maneira mais saudável. E aí isso vai ajudar a gente a passar por isso de uma maneira mais leve e compartilhando com as pessoas, né? Como a gente tem feito aqui. Sim, e existe uma outra coisa também que se fala muito, né? Eu falei do flow, mas tem um outro conceito que se fala muito hoje, que é o mindfulness, né? Essa coisa do viver o aqui e agora. E aí é importante de a gente perceber também que nunca foi tão importante viver o momento presente como agora. Porque se a gente for pensar friamente, né, a gente está aqui, é que nem você vem numa sequência de lives, todo dia fazendo uma live. Talvez você tenha uma live amanhã, talvez eu tenha uma live amanhã, tenha uma live agora à noite, aí tem uma live na terça-feira, aí você tem segunda, terça, a gente tem, aí depois você tem o consultório, aí você tem o hospital. Mas assim, será que nesse momento, se a gente se preocupar com isso, a gente vai ter uma qualidade de vida melhor? Assim, você vai ficar mais tranquilo se você pensar em tudo que você tem no futuro? Então, uma coisa que a gente fala muito no Calma, né, nós dois, é no sentido de viver o momento presente, assim, de a gente parar de ficar pensando muito lá na frente. Porque hoje já tem gente pensando, como que vai ser depois, quando acabar tudo isso, para eu pagar minhas contas, para eu voltar nos meus relacionamentos, para eu voltar nas minhas atividades. Gente, agora é o momento de pensar assim, como que você está vivendo agora? Como que está a tua respiração agora? A tua respiração está ofegante? Você está se alimentando mal? Você está dormindo mal? Melhora isso. E aí é o momento de pensar no agora. Aí amanhã você vai fazer a mesma coisa. Então esse exercício de viver o momento, esse momento agora, diariamente, vai ser um grande exercício de meditação, né, de mindfulness, né, de se colocar no presente para evitar sofrimentos. Porque a maior parte das nossas preocupações, a gente sempre fala isso no Calma, né? A maior parte das nossas preocupações não são problemas reais. Estão aqui, ó, nessa caixa aqui, né?
E aí ela acaba fazendo com que a gente fique o tempo inteiro pensando coisas e que a maior parte dessas coisas não vão se realizar. Exato. Por isso que a Sandra Borgo e a Fátima falaram que ambas são psicólogas também, e elas falaram assim que para poder ajudar os outros, que elas têm atingido online e tudo mais, primeiro elas precisam ajudar a si próprias. É isso que a gente precisa fazer. Primeiro nós precisamos estar bem, para que a gente possa ajudar as outras pessoas. A gente não pode dar aquilo que a gente não tem. Então agora é o momento da gente cuidar realmente da saúde, da qualidade de vida, né, de a gente pensar em como nós podemos estar bem e ajudar os outros próximos a nós estarem bem. E aí, que você falou aqui e agora, que é o princípio do mindfulness, da meditação, é a gente estar aqui. Então, o futuro, ele não pode servir como, vamos dizer assim, uma possibilidade de ansiedade, de eu estar focado no futuro de uma maneira negativa, pensando nas coisas ruins que podem acontecer e que provavelmente nem irão acontecer, né? Então, isso é um futuro negativo, o futuro doentio, que é viver na ansiedade. O futuro saudável é eu fazer um planejamento. Eu vou fazer isso, amanhã eu vou ter uma live, mas se não tiver a live também, não tem problema. Eu não vou estar focado na live de amanhã. Eu estou aqui, Exato. Nós estamos juntos aqui, junto com as pessoas. Amanhã tem um planejamento de fazer uma live. Se der tudo certo, é o que eu digo para as pessoas. Eu me comprometi, enquanto houver essa crise, enquanto estiver, eu me comprometi a estar todo dia com as pessoas. Todo dia. Perfeito. A não ser que eu tenha algum impedimento. Se eu tiver algum impedimento, não há o que fazer. Mas enquanto eu puder, aqui e agora, eu estarei. E acho que é esse foco que a gente precisa ter. Sim, agora imagina se você, Roberto, tivesse que pensar assim, poxa, será que eu vou estar em condições amanhã de fazer uma live? Será que de repente eu vou estar de plantão naquele horário e não vou poder fazer a live? Ou seja, se eu já me preocupar com a próxima live, eu não vou realizar essa agora que a gente está realizando e assim sucessivamente. Né? Então, assim, eu até estou vendo aqui, mandar um abraço, tem tanta gente conhecida, né, na sala, mas eu pego aqui, por exemplo, gostaria de trazer, né, como tem alguns psicólogos aí presentes, amigos, né, da gente, também tem a Renise, né, que também é psicóloga, que é coach, e que ela está fazendo um trabalho, e inclusive tem um grupo de psicólogos no Brasil, e que fazem parte, um grupo que, inclusive integrado ao conselho, você sabe disso, né, que estão fazendo atendimento online. Né, que estão atendendo nesse momento pessoas que estão com dificuldade, às vezes até porque você imagina uma pessoa que já tem um pouquinho uma predisposição a uma síndrome do pânico, por exemplo, ou que não gostam de ficar confinadas, de repente essas pessoas elas podem estar sofrendo mais do que outras. E aí tem pessoas que atendem, a Renise é uma delas, né, existem outras tantas, né, que estão fazendo esse trabalho de atendimento. E aqui também nas perguntas, né, nas colocações, tem uma pessoa aqui que comentou que está fazendo um tratamento com o Alexandre também está aqui na sala, o Quartzo, que trabalha com ortomolecular. Né? É importante também pensar nessa questão da suplementação e da alimentação que você falou lá no início, porque também não adianta pensar, eu vou fazer meditação todo dia, só que eu estou comendo açúcar absurdamente, já engordei 10 quilos, e aí como que você vai sair dessa quarentena? Você vai sair pior do que entrou. Né? Então é muito importante, né, essa questão da totalidade, exato. Do que é o que você sempre fala da saúde integral. Exato, né? Da saúde integral. Eu estava falando que eu trouxe a Karina, né, a Karina Budi, que é uma nutricionista muito querida, minha nutricionista, e aluna também do Consciência Sistêmica. Ela veio, foi uma das primeiras lives em conjunto. Eu trouxe ela para falar sobre a alimentação, inclusive dos alimentos, né, que ajudam a gente na imunidade. Porque para a gente ter uma imunidade saudável, uma imunidade potente, a gente precisa cuidar do corpo, da mente e de tudo que entra. O que entra em termos de alimentação, então precisa ser uma alimentação o mais natural possível, o mais saudável possível, e o que entra em termos de informação. Por isso que eu estava reforçando aquela questão das pessoas não ficarem olhando notícia. Se você ligar a televisão, mas é só os canais falando praticamente da epidemia o dia inteiro. Agora vamos focar em tal cidade, em tal país, no número de mortes, no número... Olha, esse remédio não funcionou, esse talvez funcione. É uma sobrecarga, é um overload de informação negativa. Isso não faz bem para ninguém. Eu digo para as pessoas, não fiquem olhando as notícias da epidemia todo momento. Assistam um filme, uma comédia, e não, assim, ou de repente se você gostar de outro tipo de filme e tal, mas assim, não fique focado somente nas notícias ruins, porque isso vai desorganizar a sua mente e o seu corpo. Cuidado com que vocês se alimentam em todos os sentidos. Mesmo filme
todo dia está assistindo Pandemia, né? Para poder se distrair. Né? É até irônico, Exato. né? Quer dizer, ou vai ficar assistindo um filme, né? Que são filmes apocalípticos, nesse momento, né? Poxa, vai assistir uma comédia, vai assistir um filme Água com Açúcar, ou um thriller que de repente te passe um pouco de emoção. Tem que ter um pouco de bom senso também, porque não precisa ser doutor em neurociência, doutor em fisiologia e tal, para chegar e dar uma dica que, por exemplo, no momento desse, não é bom você ficar assistindo filmes desse tipo, né? É muito E é o óbvio que isso. os filmes mais vistos no Netflix, dos 10 filmes, acho que uns 3 ou 4 eram de epidemia. Então, pelo amor de Deus, você sai da notícia da epidemia e vai para o filme da epidemia. Não é possível uma coisa dessa. As pessoas estão muito focadas nisso, né? Mas é natural, assim, é natural. A tendência da gente é ser atraído por esse tipo de notícia, até pelo medo. Aquilo que me causa medo me atrai. Eu vou lá e tenho que ficar olhando. Mas aí a gente precisa alertar. Eu tenho alertado as pessoas quanto a isso, né? Tudo bem que você precisa se informar, então veja, sei lá, uma vez de manhã, uma vez à tarde e acabou. O resto do dia, ocupe o seu tempo de uma maneira produtiva e gostosa, assim, que gere prazer, bata papo, namore, jogue, converse com as pessoas, faça tudo o que você tem que fazer que dê algo positivo, uma sensação de prazer e bem-estar, porque isso reforça os mecanismos de prazer, de recompensa. Claro, não vai ficar comendo 1 quilo de chocolate por dia, né? Porque isso é prazer, mas é um prazer que vai gerar doença. Então, tudo que gerar um prazer saudável, vamos fazer bastante, né? Porque a gente vai precisar desse suporte, né? Desse aporte de bem-estar para poder passar por isso de um modo um pouco mais saudável, não é isso? E o legal também, tá aqui a Rosana, né, dando um abraço aqui. Rosana, que tem o livro lá, Só Gratidão, né, que é maravilhoso, né? Tem além da Renise aqui, eu estou vendo a Delba também, a Sandra, né? Várias pessoas da nossa área, né, que trabalham com comportamento, inclusive a própria Sandra falou que está atendendo online também, como vários outros, né, que estão dando esse suporte. Eu acredito que, assim, uma pessoa que está em dificuldade hoje, e ela está dentro de casa, então, assim, para quem está nos assistindo, acho que é importante levar essa ideia, porque vamos combinar que todo mundo que está aqui assistindo, de certa forma, por estar aqui, já está buscando conhecimento e tem um suporte, já tem um certo suporte. Mas temos como obrigação compartilhar essas informações, porque às vezes somos nós que vamos ser os professores disso. Eu sempre digo em treinamento, às vezes a pessoa fala lá, poxa, eu não sei o que eu vim fazer aqui. Às vezes você não foi no treinamento para aprender. Às vezes você foi num treinamento para ensinar a pessoa que está do teu lado. Porque você está sendo um vértice para aquela pessoa, você está sendo um modelo para aquela pessoa. Então, assim, no momento que a gente pega uma pessoa que está aqui nos assistindo, às vezes não é para você que a gente está falando. A gente, às vezes, está lembrando você de algo que você já sabe, mas que é importante você multiplicar, porque a gente vai precisar realmente dessa solidariedade e vai ter que levar isso para mais pessoas. Porque não adianta a gente achar que tem um universo utópico, que todo mundo agora vai começar a praticar meditação, vai praticar mindfulness, todo mundo vai entrar em flow e agora o mundo vai ser maravilhoso. Não vai ser assim. A gente, cada um vai aproveitar o que puder aproveitar e ninguém está num lugar por acaso. Isso aí chama sincronicidade, né? As pessoas vão de encontro àquilo que elas precisam e podem ajudar e ser ajudadas. Então eu digo que é uma troca que a gente está fazendo. Exato. E principalmente quem vai ser o protagonista daqui para frente. Porque se a gente for pensar, muitas pessoas, pega a Sandra, que a Sandra Borgos está atendendo pessoas, própria Renise, Delba. Se a gente for pensar, a importância dessas pessoas a partir de agora vai ser muito grande. Nunca o psicólogo, principalmente, foi tão importante como esse momento da humanidade. Porque por muito tempo a gente ficou preocupado com a saúde física e aí a gente ia lá no médico, tinha consulta e tal, e a saúde mental sempre ficou do lado. Agora a gente vai ver o momento que quando as pessoas voltarem para suas atividades, né? Nem vou falar atividades normais, mas para suas atividades, vai ser muito importante o papel desses profissionais, né? Então, assim, ter um psicólogo, ter uma ajuda profissional é muito importante. E aí, quem trabalha com isso vai ter obrigação de multiplicar. Nós temos, por obrigação profissional, por conhecer um pouquinho mais do que outros, seja porque é professor universitário, seja porque é neurocientista, seja porque é psicólogo, porque é médico, nós temos uma obrigação moral de levar isso para mais pessoas. Porque a gente vai ter que, de certa forma, curar a humanidade das feridas que vão ficar desse momento. É o que a Fátima estava falando lá em cima, que tem um estudo que mostra que mais de 50% das pessoas que depois
que passar por toda essa questão da doença, que a gente já tiver imunidade, que já tiver acontecido toda a questão da doença, da pandemia, da gripe, aí vão ser reforçados os componentes emocionais, a ansiedade, o transtorno do pânico, as fobias, o transtorno do estresse pós-traumático, a depressão, tudo isso vai ser o momento depois, daqui a um tempo para frente. E os profissionais de ajuda, né, que são os profissionais nesse momento os necessários, agora estão sendo os médicos que estão em evidência por conta da doença, das vacinas, dos remédios, mas os psicólogos cada vez mais estão tendo a importância de estarem também na linha de frente nesse momento. As pessoas estão precisando muito do aporte psicológico, do cuidado com a saúde emocional. E aí reforçar também que os psicólogos também precisam se cuidar, precisam Exato. cada vez mais se aperfeiçoar, tanto tecnicamente como pessoalmente, para dar conta de ajudar tantas pessoas que vão necessitar cada vez mais daqui para frente, né? Sim, com certeza. Inclusive tem algumas pessoas colocando essa questão, né? A própria Fátima colocou, outras pessoas aqui. O professor Panzero até colocou que existem algumas escolas que já ensinam meditação, que já ensinam mindfulness, e é importante, né, que as escolas tenham essa preocupação, porque daqui para frente essa saúde emocional ela vai ser muito valorizada, porque até quando a gente pega lá algumas pesquisas que mostram esse momento de bem-estar, né, da saúde mental, a gente percebe que uma das coisas que vai ser mais importantes, digamos, das competências que as pessoas vão ter nesse momento é a questão da inteligência emocional. Então, assim, você pode ser um ótimo matemático, você pode ser um ótimo executor de alguma atividade, mas se você não tiver inteligência emocional, muito provavelmente você vai ficar para trás. Exatamente. Nossa, esse momento mais do que nunca. O professor Panzero estava falando daqui embaixo. Vai ser AC e DC corona, quer dizer, antes da corona e depois da corona, porque essa doença veio nesse momento para transformar a maneira como a gente vai lidar com a nossa realidade, com o mundo, com as pessoas, com a economia, com a política. A gente vai ter que transformar totalmente a maneira de ser. Eu trouxe 2 dias atrás o Jorge, né? E ele estava falando sobre a questão lá, como é que estava, vamos dizer assim, a tendência dos céus para esse momento. Ele estava falando que já desde 2017 já se previa que esse ano seria muito difícil, né? Talvez a gente não soubesse exatamente o que ia vir para trazer essa transformação toda. E teve que ser uma doença, né? Um vírus tão pequenininho, uma estrutura que nem viva que precisa entrar na nossa célula para se multiplicar, né? E veio trazer tanta transformação no mundo. Então, isso é sinal realmente que a gente precisa, enquanto humanidade, evoluir. A gente não pode sair dessa crise do mesmo jeito que entrou e não vai. Com certeza, a gente vai sair disso, espero eu, que com mais sabedoria, com mais resiliência, talvez com perdas também, é claro, né? É um momento assim, que não vai dar para jogar o ganha-ganha, vai ser um ajudar o outro e um perde menos e o outro perde menos também, até que a gente possa recuperar esse ganha-ganha, porque equilibrar isso no novo patamar, né? Vão ser momentos difíceis, já estão sendo no mundo todo, mas eu tenho certeza que a gente vai sair disso muito mais fortalecido, né? O vírus vai passar, que nem a Keila Keila, um beijo para você. Ela está falando assim, o vírus vai passar, mas nós não podemos deixar passar em vão, vamos ter que aproveitar essa oportunidade para crescer, para aprender e entender os sinais do que a Fátima está falando. O que nós vamos aprender com isso? Eu vejo várias frentes de aprendizado em termos pessoais e coletivos que esse momento está trazendo para todos nós. E também é importante, a gente está valorizando muito essa questão do comportamento, né, das pessoas, e também a gente vai começar a valorizar um pouco, até estou vendo aqui, mandar um abraço para o Josi, que está o Josi Lima também participando, né, o papel da imprensa, né, o pessoal do jornalismo, o pessoal da comunicação, vai ser muito importante a partir de agora, porque nunca foi tão importante, né, esse momento também de se manter bem informado. Então a gente vê a quantidade de fake news, a quantidade de informações que não tem fundamento veiculando, inclusive nessa área de comportamento, inclusive na área de saúde, é tanta bobagem que a gente está lendo, e nesse momento é importante a gente fundamentar, né, em alguns veículos de comunicação que são sérios, tal, que fazem um trabalho, aqui não é um merchandising, né, é o sistema de comunicação, né, que a gente trabalha, né, a gente faz o Pessoas de Valor lá na Santa Cília TV, mas tem uma equipe de jornalismo brilhante lá, né, uma equipe tem feito fantástica, uma ótima cobertura, né, parabéns, que faz uma cobertura, que tem mostrado a diferença, né, de fazer jornalismo de verdade,
né? E não ficar só com fumaça querendo assustar as pessoas, né? Ao contrário, a gente está levando informação de qualidade, e isso a gente tem que começar a valorizar, porque se a gente começar a ir muito por esse lado do fake news, o fake news em geral vai reforçar as nossas crenças. Então, se eu achar que está acabando o mundo agora e receber uma mensagem pelo meu WhatsApp falando que o mundo está acabando, eu vou achar que o mundo está acabando mesmo e eu vou ficar trancado dentro de casa a vida inteira. Né? Então a gente tem que começar a se preocupar também com que tipo de informação a gente vai pegar a partir de agora e da onde a gente vai pegar. Né? Importante. E essa responsabilidade das pessoas estarem retransmitindo isso. Você viu que agora o próprio WhatsApp reduziu cada vez mais. Antigamente você podia repassar 50 mensagens. Depois acho que passou para 10, para 5 e agora para 1, porque as pessoas estão recebendo e compartilhando coisas que elas não têm nem ideia do que está acontecendo. Tem um colega médico que infelizmente faleceu agora, né, o Dr. Bicudo, mas já estão colocando notícias que ele faleceu há 5 dias atrás. Imagina a família vendo essas notícias que ele tinha falecido e não tinha, ele ainda estava na UTI grave e tudo, mas as pessoas têm que ter um pouco de responsabilidade, de saber o que elas estão passando adiante, né? Isso é muito importante, porque isso impacta a vida das pessoas, né? Principalmente o emocional também. Responsabilidade. Com certeza. E assim, aí voltando um pouco para neuro, né? Assim, se a gente for pensar como trabalha a fisiologia, a gente tem uma área que a gente chama de neocórtex, que é essa coisa de a gente ter planejamento, de a gente ter organização, cognição, né, poder interpretar as coisas que a gente recebe. Tem algumas coisas que são tão absurdas que assim, até uma pessoa que fosse, talvez tivesse um pouquinho de dificuldade de entender as coisas, não compartilharia. Mas tem gente compartilhando cada coisa, e às vezes eu fico olhando e falo assim, não é possível que essa pessoa compartilhou isso, porque são pessoas inteligentes, mas por que elas estão fazendo isso? Por causa do medo. Então, assim, a gente também tem uma coisa que é importante de entender, que as nossas reações emocionais, quando elas não estão equilibradas, mudam a nossa interpretação das coisas. Então, quando eu estou com raiva, ou quando eu estou com medo, eu acabo interpretando diferente de quando eu estaria numa situação normal. Então, esse momento de confinamento também vai acabar provocando uma situação que é, de repente, as pessoas caírem em muitas armadilhas de mortes, inclusive, de amigos que eventualmente não morreram, e coisas piores, porque de repente você está multiplicando, a gente vê aí os tratamentos que estão tentando buscar, já tem gente que está assim, eu vou no supermercado, agora vou sair sem máscara, porque já tem a cloroquina e está tudo certo. E está multiplicando como se fosse assim, agora já não precisa mais ter, né, problema, a gente não precisa mais se preocupar. E que também é um absurdo. Exato. Então veja como a gente está desequilibrado emocionalmente quando a gente leva isso para frente, né? Exatamente, a responsabilidade, né? Então eu tenho dito isso. Tudo que for descoberto, que venha a agregar, não tira a responsabilidade de nós agirmos com as medidas que estão sendo colocadas desde o começo. Então a questão do afastamento social, a questão da higienização, do contato, isso vai continuar mesmo que se descubram medicamentos ou que saia vacina, que vai demorar infelizmente para sair, né? Mas mesmo assim a gente precisa manter toda aquela rotina de cuidados que foi prescrita. E olha só, já está faltando 4 minutinhos para encerrar a live. Passa rápido demais. Quando o papo é gostoso e o pessoal participando. Rápido. E aí o Instagram, ele corta a gente por 1 hora. A foto do Jorge, eu falei, Jorge, vamos parar agora 2 segundos. Encerrou e ela não permite que a gente baixe depois. É importante que a gente consiga parar um pouquinho antes do tempo. Temos aí 3 minutinhos para encerrar, né? Deixando a tua mensagem aí, Ari, agradecendo muito que você veio aí a brilhantar, né, a live diária aí que eu tenho feito, como tantas outras pessoas bacanas, né, a gente está junto nesse momento, é o que eu digo, a hashtag vamos passar por isso juntos, né, e não tem outra maneira. Vamos. Então, deixar aqui a mensagem, agradecer, né, deixar a mensagem aqui para que o pessoal que ainda não tiver, né, eu acredito que muitas pessoas já me sigam, né, meu Instagram é Ari Brito, para me seguir, e lá no pessoasdevalor.com.br para assistir os nossos programas. A gente já tem 2 anos de temporada, são mais de 90 programas no ar, né, a gente já entrevistou pessoas das mais maravilhosas, né, da área de comportamento, desenvolvimento humano e tal, e aí
fazer com que efetivamente as pessoas busquem informação, queria fazer um convite para que vocês assistissem mais a TV aqui, que é a Santa Cília TV, né, a Santa Cília FM, que está com uma programação musical super legal. Tem que fazer esse merchandising, Roberto, porque é importante aqui para o teu público, né, para que as pessoas possam assistir e principalmente acessar o Santa Portal, porque se você quiser saber o que está acontecendo de verdade, sem esse peso aí do sensacionalismo, a equipe de jornalismo da Santa Cília TV da Santa Cília de Comunicação, como todo, faz um trabalho brilhante. Deixar o convite aí para que vocês sigam lá o Santa Portal, inclusive está no aplicativo do celular, para poder se manter bem informado de verdade, tá bom? Então agradeço aí a participação aqui na sua live. Na terça-feira, se vocês estiverem me seguindo na terça-feira, às 8 da noite, eu vou fazer uma live lá no meu Instagram também, então fica o convite, quem quiser, já estiver me seguindo, eu vou estar anunciando lá para vocês participarem. Vai estar o Quartzo, né? Eu e o Alexandre Quartzo, a gente vai falar um pouquinho sobre essa relação da saúde física e emocional também, tá bom? Então deixa o convite aqui para vocês. Obrigado, Roberto. Obrigado de verdade. Aí, um abraço para todos. Um abraço, se cuidem bem aí, vocês todos em casa. E estamos juntos aí, que precisar a gente continua junto. Muita gratidão pela tua participação. E deixo também aí, né, com esse encerramento, um convite para vocês, todas as nossas lives diárias, às 3h30, vamos continuar aqui presentes, né? E as lives anteriores, praticamente todas, já estão no meu canal do YouTube, quem quiser assistir com algum dos convidados, ou as lives também que não tiveram convidados, tá? Estamos juntos, como eu digo assim, tudo passa, isso também vai passar e vamos passar por isso juntos, né? Então, um forte abraço. Sexta-feira Santa, né? Momento de reconexão, de olhar para dentro, né? Boa Páscoa a todos. Amanhã estaremos juntos novamente. Um forte abraço, um beijo no coração de todos vocês e até amanhã. Valeu.